Em 5 de março de 1978, foi decidido o Campeonato Brasileiro de 1977. Quando se fala dessa competição, a primeira coisa que nos vem à mente é a injustiça com a campanha do Atlético Mineiro, que terminou invicto com 10 pontos a mais do que o São Paulo, numa época em que a vitória valia 2 pontos. A decisão era em jogo único e premiava o time de melhor campanha, por isso foi marcada para o Mineirão. O Atlético realmente era o favorito diante do São Paulo, tinha mais time, tinha vencido quase todos os adversários e tinha uns jogadores espetaculares como Reinaldo e Cerezo. Reinaldo era o artilheiro da competição com 28 gols e Cerezo o craque do torneio. Mas Reinaldo não ia jogar aquela final, ele estava suspenso por causa de uma expulsão no jogo contra o Fast Club em Manaus. E em compensação, o principal jogador do São Paulo, o artilheiro do São Paulo, Serginho, que tinha 18 gols no campeonato, era o segundo na artilharia, também não jogaria porque também estava suspenso devido a uma expulsão anterior. O São Paulo soube se aproveitar melhor dessa situação. Fez um blefe ao levar o Serginho para o Mineirão, colocá-lo no vestiário, mostrá-lo bem para a imprensa, uniformizá-lo, dá a impressão de que o São Paulo tinha conseguido um mandato suspensivo para poder colocá-lo em campo. O Atlético embarcou nessa, correu com o Reinaldo para o vestiário, foi aquela confusão. Nisso o time da casa se abateu um pouco. Outro detalhe que pesou para a conquista tricolor foi o gramado pesado no Mineirão. Choveu muito naquele 5 de março, aquele domingo. A semana foi toda colorida de preto e branco na cidade, havia um clima de festa, esperava-se realmente, tinha-se quase certeza de que o Galo seria campeão e seria o justo campeão do Campeonato Brasileiro, mas não aconteceu isso. O São Paulo soube se impor, bem dirigido pelo Rubens Minelli, que havia conquistado as 2 edições anteriores no comando do Internacional. O São Paulo soube cozinhar o Galo no gramado pesado do Mineirão, arrastou o 0-0 nos 90 minutos e nos 30 minutos de prorrogação, teve as melhores chances para fazer gol, para sair na frente e ficou mais tranquilo para a disputa de pênaltis. Nesta, brilhou a estrela do goleiro Waldir Pérez. Ele não defendeu nenhum, é verdade. Ao contrário de João Leite, que defendeu 2 cobranças do São Paulo. Defendeu as 2 primeiras, inclusive, do Getúlio, seu ex-companheiro de Atlético, e do Chicão. Mas para o Atlético, o Cerezo perdeu a primeira, aí o Ziza fez 2-1, o São Paulo empatou com o Pérez, o Atlético voltou a ficar na frente com o Alves, o São Paulo igualou novamente com o Antenor, aí o Joãozinho Paulista perdeu e igualou. O Bezerra converteu o quinto do São Paulo. E o Márcio, o zagueiro atleticano, chutou por cima, a exemplo dos seus companheiros que tinham perdido o pênalti, e o São Paulo festejou assim o seu primeiro título. Vai pro pedaço o garotão, Márcio autorizado, 3-2, São Paulo na frente, correu o garoto, pra fora! Pra fora! São Paulo campeão! Pra fora! O São Paulo é campeão do Campeonato Brasileiro! São Paulo de força, de tradição! O único senão dessa conquista foi um lance que aconteceu na prorrogação, em que o Neca, que havia entrado no segundo tempo, atingiu deslealmente o meia Ângelo do Atlético Mineiro e o Chicão veio e pisou em cima do joelho do Ângelo, que se arrastava no gramado. O Arnaldo César Coelho nada fez, era o árbitro da partida e nada fez. O único senão dessa conquista foi legítima, justamente comemorada pelo São Paulo, que começou ali a sua condição de um dos grandes vencedores do Campeonato Brasileiro. Seria o primeiro dos seus 6 títulos nacionais. O São Paulo foi campeão aquela tarde e noite com Waldir Pérez, Getúlio, Tecão, Bezerra e Antenor. Chicão, Teodoro, depois Pérez, e Dario Pereira, Zé Sérgio, Mirandinha e Viana, depois Neca. Ficou aquele gosto de fracasso do lado do Atlético, que cumpriu uma campanha invicto e não levou o título, e um gosto de glória da torcida do São Paulo, porque comemorou um título meio improvável, mas justamente conquistado e com Rubens Minelli à frente do comando da equipe. Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. A 39 minutos. Vamos ver o que fará Nelinho agora. Marcando Nelinho.
estufando a rede. Muito bom arremate de Nelinho na cobrança de...